A Bíblia diz, principalmente no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17, ela traz uma doutrina a respeito do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Arrebatamento é uma palavra grega que nós encontramos aqui no Novo Testamento, chamado arpazô, que significa arrancar com força, tirar com força, roubar, fazer com que aquilo que estava aqui presente seja, sem a vontade dele, tirada desse lugar. E quando nós olhamos para essa doutrina do arrebatamento, nós vemos três principais correntes. A primeira corrente é a corrente pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será tirada da terra antes dos 7 anos de tribulação que haverá aqui, quando o anticristo, quando o falso profeta e quando Satanás estará levando o povo a uma provação como jamais ele viveu. A primeira corrente, a pré-tribulacionista, ela acredita que antes dos 7 últimos anos de tribulação, a igreja será arrancada da terra e ela não passará por esse tempo em que a ira estará sendo colocada na face da terra. Existe uma segunda linha de pensamento. A segunda linha de pensamento é a mid-tribulacionista ou mesotribulacionista. O que crê essas pessoas? Eles creem que nesses 7 anos de tribulação, a igreja vai passar por 3 anos e meio de tribulação e ela será, depois de 3 anos e meio, tirada da terra, e a partir daí começa o período da grande tribulação, aonde nós vemos ali aqueles juízos de Deus, as taças, os selos, as 7 trombetas. Nós vemos então ali aquele juízo sendo estabelecido. Quem crê nessa corrente acredita que a igreja passará por 3 anos e meio de tribulação, e quando o anticristo realmente se levantar para exigir adoração, a partir daí a igreja é tirada e ficam somente aqueles que não têm uma experiência genuína com Cristo Jesus. E existe uma terceira corrente de pensamento que acredita, que é chamada de pós-tribulacionista. E essa linha de pensamento, ela acredita que a igreja de Jesus, aqueles que estiverem vivos, vão passar pelos 7 anos de tribulação, serão provados até o último final, até o último instante, E somente no final, lá na batalha do Armagedon, é que eles serão tirados da face da terra. Conforme eu digo para você, são linhas de pensamento, são correntes de pensamento a respeito do arrebatamento da igreja de sobre a face da terra. Mas eu quero ler para você o texto que nos dá base para discutirmos a respeito do arrebatamento. Ele está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 até o versículo 17. O que diz o texto? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, aqueles que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum nós precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, nós seremos arrebatados, arrancados à força, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A doutrina do arrebatamento, ela vem falando a respeito do momento em que a igreja de Jesus sairá para se encontrar com ele nos ares. Será tirada,
aqueles que estiverem vivos serão arrancados da terra. Se você é pré-tribulacionista, você acredita que a igreja será arrancada antes da tribulação. Se você é mid-tribulacionista, você acredita que no meio da tribulação você será arrancado. E se você é pós-tribulacionista, você acredita que vai passar pelos 7 anos de tribulação, de grande tribulação, e depois de provar a sua fé, você será arrancado da face da terra. Mas, quando nós pensamos em arrebatamento, é tirar aqueles que estão vivos aqui da terra, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Você vai perguntar, pastor, em que você acredita? Eu tenho comigo a linha pré-tribulacionista. Eu acredito que nós, Igreja de Jesus, se Ele voltar hoje, nós seremos arrancados dessa terra antes da tribulação. São vários argumentos que cada uma das linhas tem. Porém, eu separei 6 argumentos para você, para dizer porque eu acredito no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Se você se lembra de Gênesis 7, versículo 13, você vai ver que Noé e a sua família, eles foram tirados da terra e colocados dentro da arca antes de acontecer o dilúvio. Se você parar para olhar a história de Gênesis 19, 16, que conta a história de Ló e da sua família, antes que a ira de Deus fosse colocada na cidade de Sodoma, depois Gomorra, o que acontece? A família dele é tirada antes dessa destruição. Isaías 57, versículo 1 diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Lucas 21, 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que vocês sejais ávidos e dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 3,10 diz: como guardastes a minha palavra com paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir por todo o mundo, para tentar aqueles que habitam sobre a face da terra. Eu peguei esses 6 argumentos, existem muitos outros, mas eu não quero que você pense como eu. Eu tenho a minha concepção, que nós seremos arrebatados, arrancados à força dessa terra, antes que venha a tribulação, antes do levantar do anticristo, antes do levantar do falso profeta. Porque se Deus não nos destinou para a ira, eu acredito que nós, aqueles que somos fiéis e que permanecemos fiéis, nós seremos arrebatados, tirados dessa terra, antes que a ira de Deus seja estabelecida.